Na primavera de 1818, mais precisamente nos jardins de Whitmore Hall, um duque comete o erro que mudaria sua vida para sempre. Enquanto a mulher que deveria cortejar era publicamente humilhada, Sebastian Aldworth, duque de Ravenscroft, assinava contratos de terras, e quando finalmente ergueu os olhos, viu-a nos braços de seu melhor amigo. O que aconteceu naquele momento de gelo e fogo mudou não apenas dois destinos, mas desafiou as próprias regras da aristocracia inglesa. Esta é uma história recuperada de cartas leiloadas, um segredo guardado por 200 anos. Inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative o sininho para descobrir o que um duque foi capaz de fazer quando percebeu que o dever tinha destruído sua única chance de amor verdadeiro. A primavera de 1818 chegou ao condado de Hampshire com aquela arrogância particular das estações inglesas, toda flores desabrochando e promessas que ninguém pedira. Nos salões de Whitmore Hall, a aristocracia local se preparava para o que Lady Whitmore insistia em chamar de sarau íntimo, embora 60 convidados dificilmente pudessem ser considerados íntimos de qualquer coisa, exceto talvez da fofoca e do vinho do Porto. Sebastian Aldworth, duque de Ravenscroft, observava a cena do seu canto estrategicamente escolhido com o mesmo entusiasmo que devotaria a uma extração dentária. 31 anos, uma década como duque, e ele ainda não havia desenvolvido tolerância para eventos sociais que não servissem a propósito prático algum. Sua presença ali tinha exatamente um objetivo: evitar que sua tia-avó, a duquesa viúva, enviasse mais cartas reclamando de seu sepultamento em vida entre ledgers e contratos. A mão dele ajustava pela 5ª vez a posição dos documentos sobre a mesa lateral, papéis referentes à renovação das hipotecas das propriedades do norte. Trabalho importante. Trabalho que não podia esperar, simplesmente porque a sociedade decidira que maio era mês de saraus musicais. Do outro lado do salão, sentada ao magnífico piano forte de cauda que Lady Whitmore importara de Viena a custo exorbitante, Theodora Sinclair tentava ignorar o fato de que suas mãos tremiam. 24 anos, e ela ainda não havia aprendido a diferença entre nervosismo e excitação, ou talvez fossem a mesma coisa disfarçada de emoções distintas. Ela usava um vestido de musselina verde-água, simples demais para a ocasião segundo os padrões da alta sociedade, mas era o mais fino que possuía. O pai, Thomas Sinclair, fizera fortuna no comércio marítimo, verdade. Mas fortuna comercial não comprava séculos de linhagem, ou o tipo de guarda-roupa que fazia Lady Rosalind Pemberton parecer uma aparição saída diretamente de um retrato renascentista. E ali estava ela, Lady Rosalind, toda seda cor de marfim e diamantes que capturavam a luz das velas como pequenas armadilhas cruéis. Viúva aos 28, bela de forma clássica e afiada, ela possuía o tipo de presença que fazia os outros inconscientemente recuarem. Estava ao lado de Sebastian naquele momento, inclinada com intimidade calculada, sussurrando algo que fazia o duque acenar distraidamente sem erguer os olhos dos papéis. Thea respirou fundo. A música era sua. Sempre fora. Quando as palavras falhavam, quando a etiqueta social a sufocava, quando o mundo da aristocracia a fazia sentir-se uma impostora em vestido emprestado, havia o piano forte. Ali, seus dedos falavam uma linguagem que não exigia linhagem ou aprovação. Senhoritas e senhores, Lady Whitmore anunciou com voz que cortava conversas como tesoura em seda. Temos o prazer de receber a senhorita Theodora Sinclair, que nos presenteará com uma interpretação de Beethoven. Sua sonata ao luar, acredito? Houve aplausos educados. Thea posicionou os dedos sobre as teclas, sentindo o marfim frio e familiar. Fechou os olhos por um instante. Então começou. A música derramou-se como água escura e prateada.
O primeiro movimento, com sua melancolia, que parecia arrancada diretamente de algum lugar entre as costelas. Thea esqueceu o salão. Esqueceu os olhares. Esqueceu que usava musselina quando deveria usar seda, que seu sobrenome cheirava a sal e navios ao invés de terras ancestrais e títulos herdados. Havia apenas a música, e ela era perfeita. No seu canto, Sebastian ergueu os olhos pela primeira vez em 20 minutos. O som o alcançara através das camadas de distração e dever, algo na melodia que forçava a atenção. Ele conhecia aquela peça. Sua mãe a tocara anos atrás, antes da doença, antes que tudo desmoronasse. Observou Theodora Sinclair com interesse relutante. Ela tocava com os olhos fechados, completamente absorta. Havia algo de selvagem naquela concentração, algo que não se curvava a expectativas ou aprovação. Ele sentiu uma pontada de reconhecimento, inveja. Antes que pudesse identificar a sensação, Lady Rosalind inclinou-se novamente, sua voz baixa e doce como veneno em mel. Talentosa, certamente, embora talento adquirido nunca tenha o mesmo refinamento que o cultivo geracional, não acha? É como comparar um jardim selvagem a um projetado por paisagistas. Ambos têm flores, mas apenas um possui verdadeira elegância. Sebastian murmurou algo indiferente, já voltando aos documentos. A hipoteca de Thornfield requeria sua atenção. Os números não fechavam. Ele precisava revisar os cálculos antes da reunião com o banco na próxima semana. A música chegou ao clímax do primeiro movimento e mergulhou no segundo, mais tempestuoso. Thea tocava agora com uma intensidade que fazia as velas tremerem, ou talvez fosse apenas a impressão causada pela força emocional da interpretação. Cada nota era uma confissão, cada acorde uma verdade que ela nunca conseguiria verbalizar. Quando a última nota dissolveu-se no ar carregado de perfume e velas, houve um momento de silêncio absoluto. Então, aplausos. Genuínos desta vez, até entusiastas. Thea abriu os olhos, retornando àquele salão, àquelas pessoas, à realidade onde não era apenas música. Levantou-se, fazendo a reverência apropriada, sentindo o rubor queimar suas bochechas. Foi quando Lady Rosalind se adiantou, sua voz clara o suficiente para carregar. Minha querida senhorita Sinclair, que apresentação vigorosa, percebe-se claramente a dedicação. É reconfortante ver que o talento comercial da sua família se estende também às artes. Afinal, tudo é questão de prática disciplinada, não é mesmo? Quase compensa a ausência de, certas vantagens de berço. O silêncio que se seguiu tinha textura diferente agora. Pesado, constrangido. Vários convidados desviaram os olhos. Outros trocaram olhares significativos. Thea sentiu o chão oscilar sutilmente sob seus pés. Não eram as palavras em si, embora fossem cruéis. Era a forma como haviam sido embrulhadas em elogio falso, a maneira como Lady Rosalind sorrira enquanto cravava a lâmina. E pior, muito pior, era que Sebastian Aldworth, o homem que seu pai mencionara como interessado em aprofundar conhecimento, o duque que supostamente a admirava, permanecia curvado sobre seus malditos papéis como se nada tivesse acontecido. Lady Pemberton é muito gentil, Thea conseguiu dizer, sua voz saindo mais firme do que esperava. Embora eu acredite que a música, como a própria natureza humana, não reconheça hierarquias de nascimento. Uma nota tocada com verdade soa igual, independente dos dedos que a executam. Foi uma resposta corajosa, talvez imprudente. Lady Rosalind arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada, o sorriso afiando-se. Que perspectiva democrática! Embora me permita discordar, querida, há nuances que apenas a educação apropriada pode cultivar.
Mas não esperaria que compreendesse, sendo tão jovem e, perdoe-me a franqueza, inexperiente nas sutilezas da nossa sociedade. Cada palavra era uma pedra, cuidadosamente escolhida, perfeitamente calibrada para ferir sem ser abertamente ofensiva o suficiente para gerar escândalo. E Sebastian continuava ali, assinando algo alheio ou deliberadamente ignorante. Thea sentiu algo quebrar-se dentro dela. Não o coração, coisa demasiado dramática. Algo menor e mais essencial. A esperança de que talvez, desta vez, seu valor seria reconhecido por quem ela era, não apesar de suas origens, mas independente delas. Com licença, ela murmurou. E foi essa educação que seu pai comprara com tutores caros, essas maneiras que aprendera como armadura que lhe permitiram caminhar dignamente através do salão, cabeça erguida, até as portas que davam para os jardins. O ar noturno era frio contra sua pele aquecida. Maio em Hampshire ainda carregava resto de inverno nas noites, e Thea envolveu-se nos próprios braços, afastando-se da casa iluminada em direção às sombras dos jardins formais. Foi ali, entre as sebes perfeitamente aparadas e as estátuas gregas que Lady Whitmore adorava, que as lágrimas finalmente vieram, silenciosas, furiosas, mais de raiva que de tristeza. Raiva de si mesma por ter acreditado que música seria suficiente. Raiva de Lady Rosalind por sua crueldade elegante. Raiva de Sebastian Aldworth por sua indiferença absoluta. Senhorita Sinclair? Ela girou abruptamente, limpando o rosto com as costas da mão. Henry Blackwell, Visconde de Thornfield, emergia do caminho lateral, seu rosto jovial marcado por genuína preocupação. Perdão. Não pretendia assustá-la. Vi quando saiu. Aquilo foi... Ele hesitou. Imperdesculpável. Lady Pemberton às vezes esquece que o veneno permanece veneno mesmo quando servido em taça de cristal. Tia soltou uma risada molhada. Eu devia estar acostumada. Não é a primeira vez. Mas deveria ser a última. Henry aproximou-se, oferecendo um lenço bordado. Meu primo é um idiota. Seu primo? Sebastian, Duque de Ravenscroft, mestre em evitar humanidade através de documentos importantes. Henry sorriu sem humor. Crescemos juntos. Conheço-o melhor que a maioria. E posso afirmar com autoridade, ele é um idiota. Ele estava ocupado. Tia defendeu fracamente, embora não soubesse por quê. Ele estava escondido. É diferente. Henry tocou seu braço gentilmente. Você merecia que alguém a defendesse ali dentro. Peço desculpas em nome da minha linhagem disfuncional. Foi um gesto simples, amigável, nada além de compaixão básica. Mas quando Sebastian Aldworth finalmente ergueu os olhos dos seus contratos e notou a ausência de música, quando seguiu vagamente o olhar de Lady Whitmore em direção aos jardins e viu através das janelas a silhueta de dois jovens muito próximos, as mãos de Henry segurando as de Theodora, as cabeças inclinadas em intimidade. Algo dentro dele congelou. Não foi gradual. Foi absoluto, como se todo o sangue no seu corpo tivesse esquecido subitamente como circular. A caneta escorregou dos dedos, manchando o contrato de hipoteca com tinta azul. Ele não notou, via apenas aquilo. Theodora Sinclair, a mulher que tocara Beethoven como se arrancasse música diretamente da própria alma, nos braços de Henry Blackwell, seu primo, seu melhor amigo, o homem que representava tudo que Sebastian havia sacrificado para salvar o ducado. Leveza, espontaneidade, a capacidade de estar presente ao invés de perpetuamente ausente. Vejo que finalmente notou, Lady Rosalind murmurou ao seu lado, satisfação destilando de cada sílaba. Jovens românticos, tão previsíveis. Mas Sebastian não a ouvia. Ouvia apenas o eco de música que ainda reverberava na memória.
Via apenas a curva das costas de Thea enquanto tocava, sentia apenas a ausência devastadora de algo que nunca soubera que queria até o momento exato em que percebeu tê-lo perdido. E naquele jardim de Whitmore Hall, sob o céu de maio salpicado de estrelas indiferentes, um duque finalmente compreendeu o verdadeiro custo do seu orgulho. A carruagem do Sinclair atravessava as estradas escuras de Hampshire com urgência inadequada para a hora. Thomas Sinclair, sentado em frente à filha, observava o perfil dela recortado contra a janela embaçada. Thea não chorava mais. Isso o preocupava mais que as lágrimas. "Podemos partir amanhã", ele disse subitamente. Voltar para o litoral. Àquele chalé em Brighton que sempre gostou. Poderia passar o verão lá, longe de toda essa sociedade. Fugir não resolve, pai. A voz de Thea era baixa, exausta. Apenas confirma tudo que Lady Pemberton insinuou. Que não pertencemos aqui, que dinheiro não compra linhagem. Não compra mesmo, mas compra conforto, segurança e a liberdade de mandar todos eles para o inferno. Thomas inclinou-se para a frente, pegando as mãos frias da filha. "Você não precisa disso, Thea. Não precisa da aprovação deles." "Mas eu queria", ela sussurrou, e foi a honestidade crua na admissão que partiu o coração dele. Não a aprovação, apenas ser vista, realmente vista. Não como a filha do comerciante, não como fortuna em musselina, apenas Theodora. O silêncio que se seguiu carregava o peso de tudo que Thomas nunca conseguira dar à filha, apesar de toda sua riqueza. Um lugar onde ela simplesmente pertencesse. Ravenscroft Manor erguia-se contra o céu cinzento da manhã como acusação em pedra. Sebastian não dormira. Permanecera na biblioteca a noite inteira, alternando entre caminhar como animal enjaulado e encarar o retrato de seus pais acima da lareira. Seu pai, o falecido duque, olhava do óleo com aquela expressão de decepção perpétua que Sebastian conhecia intimamente. Morrera aos 52, coração rendido ao desgosto após perder metade das propriedades em investimentos desastrosos. Seus últimos dias foram gastos repetindo a mesma lamúria. "Falhei com todos que dependiam de mim." Sebastian fizera uma promessa então, ajoelhado ao lado daquela cama de morte. Nunca permitiria que o ducado sofresse novamente. Nunca deixaria as emoções nublarem o julgamento. Nunca escolheria desejo sobre dever. E agora? Agora essa promessa parecia cinzas na boca. "Você parece horrível", observou Henry, invadindo a biblioteca sem cerimônia às 8 da manhã, trazendo cheiro de cavalos e ar fresco. "Presumo que seja remorso atrasado. Presumo que seja insônia causada por contratos problemáticos." Mentiroso. Henry jogou-se na poltrona de couro, alongando as pernas. "Vamos dispensar a dança social, primo. Você a deixou ser humilhada publicamente por aquela víbora de seda." "Eu estava ocupado." "Sim, sempre está." Henry estudou-o com olhos que conheciam demais. Mas desta vez, sua ocupação custou algo que talvez não possa recuperar. Sebastian moveu-se até a janela, observando os jardins ainda orvalhados. "Você e a senhorita Sinclair pareciam íntimos ontem à noite." O riso de Henry foi seco. "Ah, então foi isso. Você realmente é um idiota espetacular." Levantou-se, aproximando-se. "Eu a consolava, Sebastian. Nada mais." Ela estava destroçada, porque a mulher que você corteja, consciente ou não, decidiu destruí-la publicamente, e você nem ao menos ergueu os olhos dos seus malditos papéis. Lady Pemberton não... Lady Pemberton é uma cascavel em corpete, todos sabem. E ela está mirando você há meses, desde que ficou viúva e decidiu que um ducado seria excelente segundo casamento. Henry plantou-se diante dele. "Mas esse não é o ponto. O ponto
é que Theodora Sinclair é extraordinária. Ela toca como se música fosse idioma nativo. Ela é gentil, sem ser fraca, inteligente, sem ser arrogante e genuína em um mundo de performances calculadas. E você anotou por exatamente 3 minutos antes de decidir que contratos eram mais importantes. As palavras atingiram como golpes físicos. Sebastian afastou-se, mãos entrelaçadas atrás das costas para esconder o tremor. Eu não posso. Complicações românticas não são prudentes agora. O ducado ainda se recupera. Há responsabilidades. Há sempre responsabilidades. Será que você pretende viver toda a sua vida como funcionário do próprio título? Henry suspirou, frustração suavizando-se em algo próximo de pena. Sebastian, ouça-me. Eu não tenho interesse romântico na senhorita Sinclair. Somos amigos, apenas. Mas se você não agir logo, alguém agirá. E você passará o resto da vida se perguntando por que escolheu Ledgers ao invés de música. O salão de chá na residência urbana dos Sinclair, em Manchester Square, cheirava a limões e derrota. Tia mexia distraidamente o açúcar em sua xícara, enquanto a tia, senhora Martha Crowley, enumerava as ramificações sociais da noite anterior. Lady Pemberton é cruel, mas influente. Se ela decidiu torná-la alvo... Martha deixou a frase suspensa, implicações pairando como corvos. Talvez seu pai tenha razão. Um verão em Brighton. Tempo para os rumores esfriarem. Rumores? Tia ergueu os olhos. Sobre você e Lord Thornfield. Aparentemente, foram vistos sozinhos nos jardins. Proximidade inadequada. Martha tomou chá com delicadeza estudada. Bobagem, certamente. Mas percepção é tudo. Tia sentiu náusea subir. Claro. Claro que Lady Rosalind não se contentaria com humilhação pública. Ela precisava garantir destruição completa. Foi quando a carta chegou. O mordomo entrou discretamente, bandeja de prata carregando o envelope com selo ducal. Martha reconheceu-o imediatamente, os olhos arregalando-se. É de Ravenscroft. As mãos de Thea tremeram ao abrir. A caligrafia era firme, masculina, sem floreios. Senhorita Sinclair. Solicito a honra de uma audiência privada esta tarde, às 3h, se for conveniente. Há assuntos de importância que precisam ser discutidos com urgência. Respeitosamente, Southworth, Duque de Ravenscroft. O que ele quer? Martha tentou ler por cima do ombro. Tia não sabia. Mas algo na formalidade rígida da carta, no urgência sublinhado, fazia seu coração bater descompassado. Esperança e terror pareciam indistinguíveis de repente. Sebastian chegou precisamente às 3, porque pontualidade era uma das poucas cortesias que ainda dominava. Thomas Sinclair o recebeu na sala de estar, postura protetora daqueles que ganharam tudo através do trabalho e sabem exatamente quanto podem perder. Duque de Ravenscroft. O cumprimento foi educado, mas frio. Senhor Sinclair, agradeço por me receber sem aviso prévio. Ficaram um momento em silêncio avaliativo, 2 homens de mundos diferentes medindo um ao outro. Foi Thomas quem falou primeiro. Se veio para oferecer desculpas em nome de Lady Pemberton, economize seu tempo. Conheço o tipo. Desculpas não alteram caráter. Não vim oferecer desculpas dela, vim oferecer as minhas. Sebastian manteve o olhar firme. Eu falhei com sua filha ontem à noite. Estava presente e completamente ausente quando ela precisou que alguém a defendesse. Thomas piscou, surpreso pela franqueza. Pelo menos é honesto quanto à sua negligência. Honestidade é tudo que me resta neste momento. Sebastian hesitou, então continuou. Mas há mais. Lady Pemberton tem espalhado rumores prejudiciais sobre sua filha, sobre a presença dela nos jardins com meu primo. Eu gostaria de corrigir essas percepções. Corrigir como?
Foi quando Tia entrou. Sebastian sentiu o impacto dela fisicamente, como se o ar tivesse sido expulso dos pulmões. Ela usava um vestido simples de estar em casa, azul claro, que fazia seus olhos parecerem tempestade, sem adornos excessivos, sem armadura social. Apenas ela. Vossa Graça. A reverência foi impecável, mas os olhos dela eram gelo. Senhorita Sinclair. Ele inclinou-se. Obrigado por me receber. Difícil recusar um duque. O tom era neutro, mas havia lâmina embutida. Embora imaginasse que tivesse compromissos mais urgentes, contratos a assinar, documentos a revisar. O golpe atingiu precisamente onde pretendia. Sebastian o aceitou sem defesa. Mereci isso. Mereceu. Tia sentou-se, gesto que dispensava tanto cortesia quanto interesse. Por que está aqui, Vossa Graça? Sebastian olhou para Thomas, depois para ela. Não havia forma elegante de fazer isso, apenas honestidade brutal. Porque percebi ontem à noite que cometi um erro terrível. E porque Lady Pemberton está usando esse erro para destruí-la socialmente. Respirou fundo. E porque preciso que saiba algo que seu pai nunca lhe contou. Thomas ficou pálido. Sebastian, não. Ela merece saber. Sebastian voltou-se para a tia, que olhava entre os dois com confusão crescente. Senhorita Sinclair, sua mãe, você sabe como ela e seu pai se conheceram? Em Brighton. Ela era governanta. Ele era, bem, comerciante já estabelecido. Tia franziu o senho. Por que isso importa? Porque não é toda a verdade. Thomas moveu-se, mas Sebastian continuou. Sua mãe era Catherine Ashford, filha ilegítima do conde de Ashford. Ele a criou discretamente, deu-lhe educação, mas não pôde reconhecê-la publicamente. Quando ela se apaixonou por seu pai, a família a renegou completamente. O silêncio que caiu foi absoluto. Thea olhou para o pai, buscando negação. Thomas apenas acenou, derrotado. Por que nunca me disse? Porque sua mãe fez-me prometer. A voz de Thomas estava rouca. Ela não queria que você crescesse usando uma linhagem que a havia rejeitado. Não queria que seu valor dependesse de um sobrenome que lhe fora negado. Ele se ajoelhou diante da filha. Ela queria que você fosse amada por quem era, não por sangue aristocrático nas veias. Lágrimas corriam pelo rosto de tia agora. Mas eu tenho passado a vida inteira sendo tratada como inferior. Sendo humilhada por Lady Pemberton e outras como ela. E você tinha isso, tinha essa verdade, e nunca, porque usá-la seria admitir que eles estavam certos, que linhagem importa mais que caráter. Thomas segurou as mãos dela. Sua mãe era extraordinária não porque tinha sangue de conde, mas porque era gentil, inteligente, corajosa, como você. Sebastian observava, sentindo-se intruso naquele momento privado de dor familiar, mas precisava terminar. Senhorita Sinclair, com seu consentimento posso tornar essa informação pública. Isso silenciaria muito dos comentários de Lady Pemberton. Tia ergueu os olhos, ainda úmidos. Por que faria isso? Por que se importa agora? E ali estava. A pergunta que exigia honestidade, que ele não sabia se possuía, porque ontem à noite, quando a vi nos braços de Henry, ele parou, forçando as palavras através de anos de contenção emocional. Percebi que havia estado olhando para a pessoa errada o tempo todo. Não para contratos ou números, mas para você. E percebi que já havia perdido minha chance através de pura estupidez. Isso não é resposta. É culpa disfarçada de interesse. Talvez seja ambos. Sebastian deu um passo à frente. Mas também é verdade. Você tocou ontem, e foi como se alguém tivesse acendido luzes na sala que eu nem sabia estar escura. E então eu a perdi por negligência inexplicável e... Respirou fundo.
E não posso aceitar isso sem ao menos tentar consertar o estrago que causei. Tia levantou-se, afastando-se de ambos os homens. Ficou junto à janela observando a rua movimentada lá embaixo. Quando falou, sua voz era controlada com esforço visível. Vossa Graça, eu aprecio a informação sobre minha mãe, verdadeiramente, mas isso não muda o fundamental. Virou-se. Você me viu ser humilhada e não fez nada, não porque não podia. Porque não considerou importante o suficiente para interromper sua leitura. Isso diz tudo o que preciso saber sobre onde eu me classifico nas suas prioridades. Você está certa, mas posso mudar? Pode? O desafio era direto. Ou está apenas reagindo porque viu Henry me consolar e sentiu algo que confundiu com interesse genuíno? A acusação pairou entre eles. Sebastian não tinha resposta que não soasse como defesa vazia. Então ofereceu a única verdade que possuía. Não sei. Honestamente, não sei se isso é ciúme ou reconhecimento atrasado ou ambos emaranhados, mas sei que merece melhor do que minha indiferença. E sei que Lady Pemberton planeja piorar as coisas para você. Ele manteve o olhar firme. Deixe-me ao menos protegê-la disso, mesmo que não me perdoe, mesmo que nunca queira me ver novamente. Thea estudou-o por longo momento. Então olhou para o pai, que acenou quase imperceptivelmente. Muito bem, Vossa Graça. Você pode tornar pública a linhagem de minha mãe, se achar que isso ajudará. Mas depois disso, ela ergueu o queixo. Peço que me deixe em paz. Você teve sua chance. Você a desperdiçou lendo contratos enquanto eu sangrava socialmente. Não haverá segunda. Cada palavra era estocada precisa. Sebastian as aceitou todas. Como desejar, senhorita Sinclair. Ele se retirou com as costas ereta e algo fundamental despedaçado por dentro. Na porta, hesitou. Para seu conhecimento. Henry não tem interesse romântico em você. Ele me deixou isso muito claro. Então os rumores são duplamente injustos. Sei disso. Henry é gentil, é amigo. Thea cruzou os braços. Qualidades que parecem escassas entre duques. O golpe final. Sebastian inclinou a cabeça e saiu. 3 dias depois, em todos os salões de Londres e Hampshire, um rumor diferente circulava. O Duque de Ravenscroft havia descoberto e tornado pública a linhagem aristocrática de Theodora Sinclair. Filha ilegítima, sim, mas sangue de conde. Subitamente, as portas que haviam começado a se fechar se reabriam. Convites chegavam. Lady Pemberton ficava pálida e silenciosa em cantos de bailes. Mas Thea não sentia triunfo. Sentia apenas a confirmação amarga de tudo que sua mãe havia temido. Que seu valor, ao final, seria medido por sangue ao invés de caráter. Em Ravenscroft Manor, Sebastian Aldworth sentava-se sozinho na biblioteca, cartas não enviadas espalhadas ao redor, e finalmente compreendia o verdadeiro significado de perder algo precioso antes mesmo de ter tido a coragem de segurá-lo. Junho chegou a Hampshire, carregando calor e a notícia que faria a temporada social ferver. O Duque de Ravenscroft daria um baile, o primeiro em 10 anos. O convite chegou à residência Sinclair numa manhã de terça-feira. Papel cremoso com o brasão ducal em relevo dourado. Caligrafia impecável, anunciando que o Duque de Ravenscroft solicita a honra da presença do Sr. Thomas Sinclair e da senhorita Theodora Sinclair. Thea segurava o cartão como se fosse serpente viva. Você não precisa ir, disse Thomas pela 3ª vez naquela hora. Ele está tornando isso público. Thea colocou o convite sobre a mesa do café da manhã com cuidado excessivo. Se eu recusar, parecerá covardia, ou pior, que tenho algo a esconder. Você não tem nada a esconder. Não, mas Lady Pemberton certamente tem. Thea ergueu os olhos,
e havia algo afiado ali que fazia o pai hesitar. E tenho a sensação de que este baile não é sobre celebração, é sobre acerto de contas. Ravenscroft Manor transformou-se. Criados poliam lustres até que brilhassem como constelações capturadas. Floristas de 3 condados trouxeram rosas brancas e lírios que transformaram o salão de baile em jardim perfumado. A cozinha produzia montanhas de comida que alimentariam exércitos. E Sebastian, no centro daquele caos organizado, sentia-se como um homem marchando para a própria execução. Você tem certeza disso? Henry observava do batente da porta, braços cruzados. Declarações públicas raramente terminam bem. Nada que fiz até agora terminou bem. Ao menos desta vez será honesto. Sebastian ajustou a gravata pela 10ª vez. Ela merece a verdade, todos merecem. A verdade sobre seus sentimentos ou sobre Lady Pemberton? Ambos. Sebastian virou-se para encará-lo. Você estava certo, Henry. Sobretudo, eu tenho vivido como funcionário do meu próprio título, escondendo-me atrás de responsabilidades porque é mais seguro que arriscar. Mas segurança não é vida, é apenas existência prolongada. Henry estudou-o silenciosamente. Então, sorriu, pequeno. Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos, primo. Estava começando a esquecer como você era antes de se enterrar em obrigações. Eu também estava esquecendo. Thea desceu da carruagem em frente a Ravenscroft Manor e teve que admitir, apenas para si mesma, que o lugar era magnífico. Pedra cor-de-mel sob o crepúsculo de verão, janelas flamejando com luz de centenas de velas, música derramando-se portas afora como convite líquido. Nada como a severidade que imaginara. Respire, Thomas sussurrou, oferecendo o braço. Você pertence aqui tanto quanto qualquer um. Mas ao entrarem no salão de baile, Thea sentiu os olhares convergirem. Não hostis, não mais, curiosos, especulativos. Desde que Sebastian tornara pública sua linhagem, ela havia se tornado novidade, a filha ilegítima do conde de Ashford, com fortuna comercial. Uma contradição ambulante que a sociedade ainda não sabia como classificar. Lady Pemberton estava ali, claro. Seda azul escura que fazia sua pele parecer mármore, diamantes na garganta capturando luz como pequenas armadilhas geladas. Quando seus olhos encontraram os de Thea, o sorriso que ofereceu tinha lâminas embutidas. Senhorita Sinclair, que surpresa vê-la aqui. Lady Pemberton, Thea manteve a voz neutra. Imaginei que estivesse tão surpresa quanto quando descobriu que linhagem pode vir de lugares inesperados. O golpe atingiu. O sorriso de Rosalind enrijeceu fractalmente. Linhagem ilegítima ainda carrega certas manchas, não acha? Mas suponho que seja melhor que nenhuma linhagem. Interessante filosofia, vindo de alguém cuja própria posição depende de ter se casado bem. A voz de Henry surgiu atrás delas, fria como Thea nunca ouvira. Uma vez, se não me falha a memória, pobre Lord Pemberton morreu tão repentinamente. Rosalind empalideceu. Como ousa? Ousar? Eu? Sou meramente um visconde ocioso que nota padrões interessantes. Henry sorriu, sem humor. Como o padrão de você espalhar rumores viciosos sobre mulheres que considera ameaças. Sobre a senhorita Sinclair, especificamente, após ela ter tido a audácia de existir perto do Duque de Ravenscroft. Eu nunca... Por favor, não insulte nossa inteligência negando. A voz de Sebastian cortou o ar como lâmina. Ele havia se aproximado sem que Thea notasse e agora ficava ali, imponente em traje de noite negro, olhos fixos em Rosalind, com algo que poderia ser fúria gélida. Lady Pemberton. Preciso falar com você, privativamente. Não era pedido. Era comando ducal, absoluto e inegociável. Rosalind tentou sorrir, mas saiu tremido.
Certamente, Vossa Graça. Eles se afastaram em direção ao terraço adjacente, mas Sebastian parou, voltou-se. Senhorita Sinclair, Senhor Sinclair, por favor, permaneçam. O que tenho a dizer concerne a todos. O salão de baile inteiro parecia ter percebido que algo acontecia. Conversas morreram em ondas concêntricas. Casais pararam de dançar. Todos os olhos viraram-se para o pequeno drama se desenrolando junto às portas do terraço. Sebastian conduziu Rosalind até lá, mas não fechou as portas de vidro. Queria testemunhas. Precisava delas. Vossa Graça, se isso é sobre aquela mal-entendido com a senhorita Sinclair. Rosalind começou, voz baixa e urgente. Não foi mal-entendido, foi malícia calculada. Sebastian manteve-se à distância apropriada, mas sua voz carregava através do ar parado da noite de verão. Você orquestrou humilhação pública de uma jovem inocente porque havia como competição. Então, quando isso não foi suficiente, espalhou rumores sobre seu caráter. Rumores que você sabia serem falsos. Você não pode provar. Posso, na verdade. Henry materializou-se ao lado deles, carregando pasta de couro. Cartas suas para Lady Whitmore e Sra. Haverstoke, muito explícitas sobre suas intenções de remover a senhorita Sinclair do cenário social. Sua correspondente particular, Sra. Davids, foi muito prestativa quando a visitei, por preço adequado, claro. Rosalind ficou lívida. Você subornou minha correspondente? Prefiro pensar nisso como compensação por informações relevantes. Henry abriu a pasta, retirando folhas escritas em caligrafia feminina reconhecível. Devo ler alguns trechos? Há uma passagem particularmente encantadora onde você chama a senhorita Sinclair de a revista comercial com pretensões acima de sua estação. Chega. Sebastian tomou as cartas, mas não as guardou. Segurou-as onde todos podiam ver. Lady Pemberton, você tem sistematicamente usado sua posição para destruir reputações de mulheres que considera inconvenientes. Isso termina agora. Você não pode me expor publicamente assim. Minha reputação... Sua reputação... A voz de Thea cortou, e ela nem percebeu que havia se movido até estar no terraço também, Thomas atrás dela. Você tentou destruir a minha. Por quê? Porque toquei piano forte bem demais? Porque usei musselina ao invés de seda? Porque ele estava olhando para você? Rosalind explodiu, o controle finalmente quebrando. Durante sua apresentação, ele realmente ergueu os olhos daqueles malditos papéis e viu você. E eu tenho estado ao lado dele por meses, sorrindo e sendo perfeita, e ele nunca, nem uma única vez, olhou para mim daquela forma. O silêncio que caiu foi absoluto. Dentro do salão, ninguém respirava. Esta confissão, crua e desesperada, era mais devastadora que qualquer acusação formal. Então você decidiu que, se não podia tê-lo, garantiria que eu também não pudesse, Thea disse suavemente. Não havia triunfo na voz, apenas compreensão triste. Porque isso nunca foi sobre linhagem ou propriedade, foi sobre inveja. Rosalind não respondeu, não precisava. A verdade pendia entre elas como cristal quebrado. Sebastian respirou fundo. Lady Pemberton, você não é mais bem-vinda em Ravenscroft, ou em qualquer propriedade sob minha influência. E quanto a estas cartas... Ele ergueu-as. Estarão disponíveis para qualquer um que questione os motivos por trás dos rumores sobre a senhorita Sinclair. Você está me arruinando. A voz de Rosalind era oca. Não, você se arruinou. Eu estou apenas garantindo que todos saibam disso. Sebastian virou-se para o salão cheio de convidados paralisados. Sua voz carregou, clara e formal. Peço desculpas pela perturbação. Lady Pemberton está se retirando. A música pode recomeçar. Houve um momento de hesitação. Então, os músicos, treinados para obedecer, retomaram a valsa. Lentamente,
Como se despertando de transe, os convidados voltaram às suas conversas, seus dançarinos, suas bebidas. Mas todos sabiam. Até o amanhecer, Londres inteira saberia. Rosalind passou por Thea em direção à saída, de costas retas, mas olhos úmidos. Na porta parou. Você venceu, sussurrou. Espero que seja feliz. Tia assistiu a partir e sentiu apenas vazio onde deveria haver vitória. Ninguém venceu aqui. O terraço ficou silencioso após Rosalind partir. Sebastian, Tia, Thomas e Henry permaneceram ali, suspensos numa bolha temporal separada do baile que continuava dentro. Foi Thomas quem quebrou o silêncio. Henry, um drink? Acho que precisamos. Excelente ideia. Henry ofereceu o braço. Vamos deixar estes dois terem a conversa que vem adiando há semanas. Eles desapareceram antes que Thea pudesse protestar. E então era apenas ela e Sebastian, música distante, perfume de rosas no ar de verão. Você planejou tudo isso, Thea disse finalmente. O baile, a confrontação pública, as cartas. Sim, Sebastian não negou. Você disse que eu tive minha chance e a desperdicei. Você estava certa, mas não conseguia. Não conseguia deixar você seguir em frente pensando que seu valor dependia de linhagem que revelei, ou que Lady Pemberton tinha razão em qualquer parte de sua crueldade. Então isso foi... o quê? Cavalaria atrasada? Foi eu finalmente escolhendo agir ao invés de me esconder. Ele deu um passo em direção a ela, depois parou, respeitando a distância. Naquela noite em Whitmore Hall, eu estava com medo. Tenho estado com medo há 10 anos. Medo de sentir, de querer, de permitir que algo importasse mais que dever. Porque quando meu pai morreu, vi o que acontece quando se perde controle. Vi destruição que paixões podem causar. Então você decidiu não sentir nada? Decidi não arriscar. Sebastian olhou para as próprias mãos, como se as visse pela primeira vez. Mas você entrou naquele salão e tocou Beethoven como se arrancasse música da própria alma. E pela primeira vez em 10 anos, eu senti. Realmente senti. E isso me apavorou tanto que voltei aos papéis, ao que era seguro e conhecido. Thea sentia algo quebrar-se no peito. Não raiva. Algo mais complicado. Sebastian, eu sei que é tarde. Sei que você me pediu para deixá-la em paz. E se é isso que ainda quer, eu o farei. Depois desta noite, nunca mais a incomodarei. Ele finalmente ergueu os olhos, e havia neles algo tão desprotegido que ela quase olhou para longe. Mas antes, preciso que saiba. Não foi ciúme ao ver você com Henry. Ou não foi apenas ciúme. Foi perceber que havia estado dormindo, existindo em meio tom cinzento, e você era cor, som, vida, e eu estava desperdiçando ambos. E agora? Tia forçou as palavras através da emoção, comprimindo sua garganta. Agora que expôs Lady Pemberton e restaurou minha reputação e fez toda essa demonstração pública, o que espera? Gratidão? Perdão? Espero nada. E ele soou como se realmente acreditasse nisso. Mas gostaria de uma chance. Não a terceira ou quarta que já desperdicei. Uma chance real, para conhecê-la sem negligência ou contratos interrompendo. Para deixar que me conheça também, não o duque correto e distante, mas Sebastian. Quem eu era antes de me enterrar em obrigações. Quem eu poderia ser novamente se você me permitisse? O ar entre eles estava espesso com possibilidade. Dentro, a valsa alcançava crescendo. Casais giravam em círculos perfeitos. Por que deveria acreditar que mudou? Thea perguntou. E não era acusação. Era uma pergunta genuína nascida de autopreservação. Como sei que não é apenas culpa temporária? Que quando a novidade passar, você não voltará aos seus ledgers e sua distância segura? Não sabe. Não pode saber. Sebastian deu outro passo, fechando distância entre eles.
Tudo que posso oferecer é palavra e ação consistente. Tempo, tanto quanto precisar para acreditar que isso é real. Tempo, Thea repetiu. E enquanto isso, como isso funcionaria? Você pretende cortejar-me formalmente? Se me permitir, sim. Ele hesitou. Então algo mudou em sua expressão. Decisão firmando-se. Ou... Sebastian ajoelhou-se. O mundo parou. Dentro do salão, alguém ofegou. A música tropeçou, recuperou-se. Mas nada disso importava, porque Sebastian Aldworth, duque de Ravenscroft, estava ajoelhado no terraço de sua própria casa, diante de 2 dúzias de testemunhas, olhando para Thea como se ela fosse a única pessoa que existia. Ou poderia fazer o impensável, ele disse, voz baixa, mas carregando através do ar súbito silêncio. Poderia pedir que se case comigo, agora, não após cortejo apropriado ou tempo suficiente para provar mudança. Mas agora, baseado apenas na promessa de que passarei o resto da minha vida provando ser digno desta escolha insana. Thea não conseguia respirar. Você está louco. Completamente. Seu sorriso era pequeno, quebrado. Mas loucura parece melhor que a sanidade cautelosa que quase me custou você. Sebastian, levante-se. Todos estão olhando. Deixe-os olhar. Deixe Londres inteira olhar. Deixe que registrem que o Duque de Ravenscroft finalmente escolheu sentir ao invés de se esconder. Nele estendeu a mão. Theodora Sinclair, filha de comerciante e conde, música feita carne. A mulher que me ensinou que controle sem conexão é apenas solidão sofisticada. Case-se comigo. Não porque sua linhagem agora permite, não porque socialmente é vantajoso, mas porque eu a amo e porque acredito, ouso acreditar, que talvez você possa aprender a me amar também. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Thea agora. Toda a raiva, a mágoa, a confusão das últimas semanas cristalizaram-se em um único momento de clareza perfeita. Este homem, este duque impossível que escondia coração ferido atrás de papéis e dever, estava oferecendo tudo, publicamente, irreversivelmente, não porque era seguro ou apropriado, mas porque ela valia o risco. Você é um idiota, ela disse através das lágrimas. Sim, você me ignorou quando mais precisei. Sim. E agora está me pedindo para esquecer tudo isso baseado em declaração dramática. Não, estou pedindo para me dar chance de passar toda a minha vida compensando aqueles minutos de estupidez monumental. Ele ainda segurava a mão estendida. Não espero o esquecimento. Espero apenas a oportunidade de transformar erro em história de origem. O momento que me despertou para o que realmente importava. Thea olhou para aquela mão, então para o rosto dele, aberto e vulnerável de maneira que nunca vira. Olhou para o salão cheio de testemunhas, para o pai que observava com esperança cautelosa, para Henry que sorria encorajadoramente. Todos esperavam sua resposta, e Thea descobriu que já sabia qual seria. O silêncio esticou-se como vidro prestes a quebrar. Sebastian permanecia ajoelhado, mão estendida, e Thea via cada nuance de emoção cruzando aquele rosto normalmente tão controlado. Esperança, medo, determinação feroz. Ela poderia dizer não. Seria justificado. Semanas atrás, ele a ignorara enquanto era humilhada. Isso não se apagava com uma proposta dramática, por mais pública que fosse. Mas havia aquele mas teimoso que crescia no peito dela desde que ele aparecera em sua casa, cru e honesto sobre suas falhas. Desde que expusera Lady Rosalind, não por vingança, mas por justiça. Desde que se ajoelhara diante de toda a sociedade e oferecera não promessas vazias, mas verdade vulnerável. Levante-se, ela disse finalmente, voz rouca. Algo morreu nos olhos dele. Começou a abaixar a mão.
Levante-se, Thea repetiu mais firme, porque se vou aceitar proposta de casamento, prefiro que seja de um homem que me olhe nos olhos, não de alguém ajoelhado como suplicante. O tempo que levou para as palavras registrarem foi infinitesimal. Então Sebastian estava de pé, tão rápido que quase tropeçou, olhos arregalados com esperança tão nua que Thea sentiu o coração comprimir. Você está dizendo sim. Estou dizendo que você é um idiota, Thea corrigiu, mas estava sorrindo através das lágrimas. Um idiota que finalmente aprendeu que papéis não aquecem camas e contratos não dançam valsas. Um idiota que cometeu o erro terrível e então fez algo que poucos homens teriam coragem de fazer. Admitiu publicamente e arriscou tudo para corrigi-lo. Ela deu um passo em direção a ele, fechando a distância que ele mantivera respeitosamente. Então sim, Sebastian Aldworth, vou me casar com você. Não porque é duque, não porque minha linhagem agora permite, mas porque você me viu. Realmente me viu, e quando percebeu que havia falhado comigo, não se escondeu atrás de orgulho ou posição. Você veio e lutou. Por mim. Por nós. Sebastian a puxou para seus braços com urgência que beirava desespero, abraço que a ergueu do chão. Dentro do salão, aplausos explodiram. Alguém gritou felicitações. Os músicos atacaram marcha nupcial improvisada. Mas ali no terraço, em sua bolha privada em meio ao caos público, era apenas eles dois. Sebastian a colocou de volta no chão, mãos emoldurando seu rosto como se fosse coisa preciosa e frágil. Vou passar o resto da vida merecendo isso, ele prometeu contra sua testa. Vou provar todos os dias que não fui apenas culpa ou ciúme, que é você, sempre foi você. Você já começou a provar. Thea colocou as mãos sobre as dele. Mas Sebastian precisa entender algo. Não quero ser duquesa de porcelana em pedestal. Não quero ser protegida ou decorativa. Quero parceria. Quero discordar de você sobre gestão de propriedades e ganhar argumentos com lógica. Você vai ganhar a maioria dos argumentos. Sua lógica é devastadora. E quero tocar música sem que seja considerado apenas hobby apropriado para a senhora. Quero que signifique algo. Podemos instalar pianoforte no salão principal. Você pode tocar quando quiser, quanto quiser. Podemos até patrocinar concertos se desejar. Sebastian sorriu e era uma expressão tão diferente de sua máscara ducal usual que Thea sentiu o coração virar. Quero ouvir você tocar todas as noites pelo resto da vida. Thomas apareceu então, olhos brilhantes. Então é verdade? Minha filha vai se casar com o idiota que a ignorou? Pai! Thea protestou, mas estava rindo. Senhor Sinclair! Sebastian virou-se para encará-lo, mantendo Thea contra seu lado. Sei que não fiz nada para merecer sua aprovação, mas prometo, se prometer algo, que seja a ela, não a mim. Thomas cortou, mas havia calor em sua voz. Ela é quem terá que viver com suas promessas. Mas ele estendeu a mão. Se minha filha o escolheu, então suponho que vê algo que vale o risco. Trate-a bem, ou fortuna comercial virá atrás da sua linhagem aristocrática. Sebastian apertou a mão firmemente. Entendido, senhor. Os próximos 3 meses foram redemoinhos de preparações e escrutínio social. O casamento do Duque de Ravenscroft com a filha do comerciante marítimo, com sangue de conde, Londres não se cansava de adicionar, era o evento da década. Mas para Thea, os momentos mais preciosos não eram as escolhas de vestido ou aprovações de listas de convidados. Eram as tardes em Ravenscroft Manor, onde Sebastian mantinha sua promessa de parceria. Os rendimentos do norte estão abaixo do projetado, ele explicava, mapas e ledgers espalhados na biblioteca que agora ela compartilhava livremente. Invernos rigorosos destruíram metade das colheitas. Então reduza as taxas de aluguel proporcionalmente,
Thea sugeriu, estudando os números. Você pode absorver a perda temporária. Eles não podem. Isso custaria sua consciência se continuar cobrando o que eles não podem pagar? Sim, custaria exatamente isso. Ela olhou para ele por cima dos papéis. Você reconstruiu este ducado através de gestão cuidadosa. Mas gestão não significa extração. Significa sustentabilidade. Sebastian observou-a por longo momento. Então sorriu, aquele sorriso raro e genuíno. Você está absolutamente certa, e isso é aterrorizante e extraordinário. Acostume-se. Pretendo estar certa frequentemente. Ele puxou-a para seu colo, papéis esquecidos. Conte comigo. O casamento aconteceu em setembro, quando o verão cedia ao outono e o mundo se pintava de dourados. A capela de Ravenscroft estava repleta de aristocracia curiosa, comerciantes validados pela aceitação social de Thomas Sinclair, e alguns poucos rostos genuinamente felizes pela união. Henry serviu de padrinho naturalmente, fazendo discurso que equilibrava perfeitamente humor e emoção. Conheci Sebastian Aldworth a vida inteira, ele disse ao salão repleto de convidados no banquete após cerimônia. E por 10 anos assistiu desaparecer dentro do próprio título. Mas então, uma mulher extraordinária tocou Beethoven e o despertou. Sebastian, você é sortudo além do merecido. Thea, você é corajosa além da sanidade. Juntos, talvez sejam exatamente o que precisam. Thea dançou a primeira valsa com Sebastian, depois com o pai, depois novamente com Sebastian, porque ele se recusou a soltá-la. Feliz? Ele murmurou contra seu cabelo enquanto giravam. Aterrorizada, ela admitiu. Mas sim, feliz. Aterrorizada por quê? Porque isso é real agora, não mais possibilidade ou promessa. É vida que teremos que construir juntos. E se eu não for, pare. Sebastian parou de dançar ali mesmo, no meio do salão, forçando-a a encará-lo. Você é extraordinária. Nunca duvide disso. Nunca deixe ninguém, incluindo a voz na sua própria cabeça, convencê-la do contrário. Ao redor deles, outros casais pararam também assistindo. Thea deveria estar constrangida, mas não estava. Estava livre. Te amo, ela disse, primeira vez vocalizando as palavras. Amo o idiota que você era, o homem que se tornou e todos que será. Te amo também. Sebastian beijou-a ali, diante de toda Londres que importava. Minha música, minha parceira, minha Theodora. Lady Rosalind Pemberton não compareceu ao casamento. Ninguém esperava que comparecesse. Ela havia se retirado para a propriedade rural de um primo distante em Yorkshire. Reputação em frangalhos, ambições de segundo casamento aristocrático completamente destruídas. Thea deveria sentir satisfação pela queda dela, mas ao receber, meses depois do casamento, carta em caligrafia elegante e trêmula, sentiu apenas tristeza. Senhorita Sinclair. A carta começava usando seu nome de solteira, como se o casamento não tivesse acontecido. Perdão, Lady Ravenscroft. Não espero perdão, não o mereço, mas devo-lhe a verdade que não ofereci quando importava. Você sempre foi tudo que eu fingia ser. Gentil onde fui cruel, genuína onde fui calculada, e ele viu isso quando eu mais temia que visse. Inveja me tornou monstro. Espero apenas que seja feliz com o que roubei de mim mesma ao tentar roubar de você. Não havia assinatura. Não precisava haver. Thea mostrou a carta a Sebastian naquela noite, deitados na cama enorme que agora compartilhavam, luz de velas bruxuleando nas paredes. Ela estava destruída, Thea murmurou, e parte de mim compreende. Desespero faz pessoas cometerem atos terríveis. Compreensão não é desculpa. Sebastian beijou seu ombro. Mas é bondade, que é muito você. Devo responder? Isso depende. O que seu coração diz? Thea pensou.
Então pegou papel e pena da mesa lateral, escrevendo à luz vacilante: Lady Pemberton. Não posso oferecer perdão que absolva, mas posso oferecer reconhecimento de sua humanidade na falha. Todos carregamos escuridão. Você deixou a sua controlar. Espero que encontre luz novamente. Theodora Aldworth, Duquesa de Ravenscroft. Ela assinou com o título completo deliberadamente, não como triunfo, mas como verdade. Ela se tornara exatamente o que Rosalind cobiçara. E não havia prazer nisso, apenas responsabilidade de usá-lo bem. Os anos seguintes provaram que Thea levava responsabilidade a sério. Como Duquesa de Ravenscroft, ela revolucionou a gestão das propriedades, implementando sistemas que equilibravam lucro com compaixão. Estabeleceu escola para filhos de arrendatários. Patrocinou concertos mensais na capela, abrindo música para classes que raramente a acessavam. E tocava. Deus como tocava. Todos os dias no salão principal, janelas abertas para que a música derramasse pelos jardins como bênção. Sebastian manteve cada promessa. Mostrava-se em suas conversas, suas decisões, sua presença constante. Ainda trabalhava, claro. Ducados não se geriam sozinhos, mas nunca mais permitiu que trabalho o tornasse ausente da vida acontecendo ao redor. Quando seu primeiro filho nasceu, 3 anos após o casamento, Sebastian segurou o bebê com reverência trêmula. Ele tem seus olhos, ele sussurrou maravilhado. Pobrezinho, Thea brincou exausta, mas radiante. Mas espero que tenha sua teimosia. Vai precisar dela para lidar comigo. Nossa teimosia, Sebastian corrigiu. É uma característica familiar agora. Eles chamaram o menino de Thomas Henry Aldworth, um nome que honrava ambas as linhagens, comercial e aristocrática. Futuro Duque de Ravenscroft, que cresceria sabendo que valor vinha de caráter, não berço. 47 anos depois, em um dia frio de janeiro, Sebastian Aldworth respirou pela última vez. Tinha 78 anos, vida longa e completa. Thea, sentada ao lado da cama segurando a mão dele, sentiu o momento exato em que partiu. Te amo, ela sussurrou ao silêncio que ficou. Meu idiota teimoso. Obrigada por ter acordado. Nas semanas seguintes, enquanto colocava os assuntos dele em ordem, Thea encontrou uma caixa trancada na biblioteca. Dentro, centenas de cartas. Todas endereçadas a ela, todas escritas por ele ao longo das décadas. Cartas de amor, cartas de gratidão, cartas documentando cada momento em que ele quase voltara aos velhos hábitos e conscientemente escolhera diferente. Cartas que ninguém deveria ler, mas que ele mantivera porque às vezes precisava lembrar-se da jornada. Thea chorou lendo-as. Então sorriu através das lágrimas. Na última carta, datada 1 semana antes de sua morte, ele havia escrito: Minha amada Theodora, se está lendo isto, então parti. E espero que não tenha sido gentil com a morte, porque eu não estava pronto. Nunca estaria pronto para deixá-la. Mas se tive que partir, parto em paz, porque você me deu 47 anos de vida real. Não existência, não dever mascarado de propósito, mas vida vibrante, colorida, impossível, magnífica. Você me ensinou que congelar não é segurança. É morte lenta, e que fazer o impensável, arriscar, sentir, ser vulnerável, é a única coisa que nos torna verdadeiramente vivos. Obrigado por ter me acordado naquela noite em Whitmore Hall. Obrigado por ter me perdoado no terraço de Ravenscroft. Obrigado por 47 anos de parceria, argumentos, música e amor. Encontre-me novamente onde quer que músicos mortos vão. Estarei ouvindo por Beethoven. Eternamente seu, Sebastian. Theodora Aldworth viveu mais 10 anos após a morte do marido. Manteve-se ativa na gestão das propriedades, na escola que fundara, nos concertos que continuou patrocinando.
Aos 84 anos, sentou-se ao pianoforte pela última vez, tocou a sonata ao luar completa sem errar uma nota e tranquilamente adormeceu naquela noite para não acordar. Fevereiro de 2024. Um leilão discreto em Manchester Square. Uma caixa de madeira de cerejeira contendo 237 cartas entre Sebastian Aldworth, Duque de Ravenscroft, e Theodora Sinclair Aldworth, Duquesa de Ravenscroft. As cartas foram adquiridas por colecionador privado, mas antes de desaparecerem novamente em cofre familiar, o historiador local teve permissão para fotografá-las, digitalizá-las, compartilhar seus segredos com o mundo. E que segredos eram? A história de um homem que quase perdeu tudo por escolher dever sobre humanidade. De uma mulher que exigiu ser vista, não como linhagem ou fortuna, mas como pessoa completa e complexa. De como um único momento, ver alguém que valorizava nos braços de outro pode despertar o coração adormecido pela própria autopreservação. Sebastian Aldworth congelou ao vê-la nos braços de seu melhor amigo, e então fez o impensável. Escolheu vulnerabilidade sobre controle, ação sobre retiro, amor sobre orgulho. Lady Rosalind Pemberton, a vilã desta história, viveu mais 32 anos em Yorkshire, nunca se casando novamente, dedicando últimas décadas a obras de caridade que, segundo aqueles que a conheceram, eram tentativa perpétua de expiação. Ela está enterrada em cemitério anônimo, lápide desgastada pelo tempo. Sebastian e Theodora estão enterrados juntos na capela de Ravenscroft Manor, que ainda pertence à família Aldworth. A propriedade agora abriga a Fundação Educacional, que oferece bolsas musicais para crianças de todas as classes sociais. O piano forte de Theodora permanece no salão principal, mantido em condições perfeitas, tocado ocasionalmente por estudantes talentosos que nunca saberão que suas mãos tocam as mesmas teclas que uma vez despertaram um duque adormecido. As cartas revelam mais que romance. Revelam uma verdade fundamental, que nunca é tarde para despertar. Nunca é tarde para escolher sentir em vez de proteger. Nunca é tarde para fazer o impensável quando a alternativa é continuar congelado em uma vida que não é realmente vivida. Sebastian tinha 31 anos quando despertou. Theodora tinha 24. Mas a idade não importava. O que importava era a escolha: continuar performando ou começar a viver. Se esta história tocou seu coração, se você reconhece em si mesmo o Sebastian, que se esconde atrás de dever, ou a Theodora exigindo ser verdadeiramente vista, deixe seu like neste vídeo. Inscreva-se no canal Diários da Nobreza para mais histórias recuperadas de baús empoeirados e leilões esquecidos. Ative as notificações. E nos comentários conte-me, você já congelou diante de algo que temia perder? Já fez o impensável para reconquistar o que seu orgulho quase destruiu? Ou ainda está esperando pelo momento certo, pelo plano perfeito, pela coragem que nunca parece chegar? Às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é simplesmente acordar, sentir, arriscar e fazer o impensável. Até a próxima história perdida. Até o próximo segredo desenterrado. Até o próximo lembrete de que amor verdadeiro não é sobre perfeição, é sobre escolher aparecer, especialmente quando é mais fácil se esconder.